Esse é um vídeo dos métodos de aborto seguro recomendados pela OMS. Eu vou falar muito rapidamente sobre o método medicamentoso, que consiste no uso de 2 tipos de medicação ou apenas de uma, e depois eu vou detalhar mais um método de aborto cirúrgico chamado AMIL. Sobre o método de aborto medicamentoso, a gente usou aqui alguns exemplos para usar os 2 tipos de comprimido. Eles podem ser feitos usando mifepristona e misoprostol ou apenas misoprostol. Se usado os 2 tipos de comprimidos, a mifepristona deve ser usada de 24 a 48 horas antes. Após esse uso, você deve usar 4 comprimidos de 200 microgramas de misoprostol e esperar 3 horas, um pico de dor cólica. Depois de esperar dessas 3 horas, se você tiver um pico de sangramento e de dor, talvez o aborto já tenha sido finalizado, pode ser verificado depois, se não, repetir essa dose. Não existe, segundo a OMS, uma definição de doses máximas para essa repetição de doses. Isso varia de acordo com vários protocolos. E agora eu vou falar mais dos métodos de aborto cirúrgico. É importante dizer que o misoprostol é um método de aborto tão seguro que a OMS recomenda a autogestão do misoprostol e mifepristona de maneira domiciliar em até 12 semanas. Esse é um protocolo relativamente novo, de 2022, por isso a gente está falando dele aqui. Ao final da utilização do misoprostol ou mais mifepristona, é importante se atentar aos sinais de alerta, nos quais, se acontecerem, você deve ir à unidade de saúde. Esses sinais de alerta são, em especial, sangramento, uma quantidade maior do que 4 absorventes em 2 horas, ou uma dor que não passou de jeito nenhum, ou febre, ou corrimento fétido, né? Qualquer um desses sinais de alerta é importante se dirigir à unidade de saúde e explicar que estava tendo uma gestação e que começou um sangramento. Essa é a única informação necessária. Tá, agora eu vou falar do AMIL. O AMIL é um método de aborto cirúrgico recomendado pela OMS até 14 semanas. No Brasil é feito até 12 semanas por uma limitação do uso das cânulas. Ele deve ser feito ou em centro cirúrgico ou em ambiente ambulatorial, mas um ambiente asséptico que tem uma limpeza adequada por profissionais de saúde. Leia-se profissionais de saúde aqui não apenas ginecologistas e obstetras, mas médicos de família, obstetrizes, enfermeiras, parteiras. Esses profissionais aumentam o acesso ao aborto cirúrgico e aumentam a segurança do procedimento. É importante dizer que o AMIL é um método muito importante de ser difundido, porque a gente ainda tem um uso persistente da curetagem, um método considerado inseguro pela OMS e que pode ser, em vários casos, nos abortos iniciais, substituídos por AMIL. Então aqui eu vou fazer uma demonstração rápida de como se utiliza o AMIL. O AMIL basicamente é uma seringa, né, deve ser usada com luvas. Essa seringa ela tem um vácuo e a gente precisa fazer esse vácuo. Para fazer esse vácuo, a gente aperta os dois botões, você vê. Faz um vácuo bem forte, certo? E aí você vai escolher a cânula. A escolha da cânula, ela deve ser feita de acordo com a idade gestacional. Então aqui a gente tá usando uma pitaia para representar um útero, tá? Fica mais ou menos desse tamanho, um útero gravídico, a depender da idade gestacional. A gente escolhe a cânula sempre uma a mais daquela idade gestacional. Por exemplo, se esse útero aqui a gente estivesse falando de uma idade gestacional de 9 semanas, a gente no máximo iria até a cânula 10, né? Então, geralmente começa com 9, às vezes você precisa dilatar esse colo. Muitas vezes, para preparo desse colo, você também usa o misoprostol, uma excelente medicação para preparo do colo. Aqui eu não vou fazer porque eu já fiz um furo inicial nesse colo que está representado por essa parte da pitaia, tá? Então, a gente encaixa a cânula, vou encaixar a cânula 9 aqui, encaixa a cânula nessa região, virada para cima. Isso aqui vai entrar. E aí eu desfaço esse vácuo apertando esses 2 botões. E isso vai fazendo a sucção. Muitas vezes esse vácuo vai sendo perdido, você tem que retirar o material que fica aqui. E você retira, coloca num potinho, né? E retira também, tirando o vácuo, colocando já o material que você aspirou aqui dentro, quando você tem muita aspiração. Você sempre refaz o vácuo novamente, mesmo procedimento, refaz o vácuo. Agora eu vou usar uma cânula mais grossa, a 10. Mesmo processo, desfaço. E às vezes acontece isso, de ficar preso aqui, e aí ele não faz o vácuo suficiente. Você vai tirando e vai fazendo esse procedimento. Então, é importante que a gente difunda como uma substituição a curetagem. Curetagem tem sido considerada um método de aborto inseguro cada vez mais, mas segue sendo realizado em nosso país de maneira recorrente, muitas vezes como uma forma de punitividade relativa ao procedimento. Esse é o AMIL, muito obrigada. A gente também pode fazer essa demonstração e esse treinamento de profissionais com uma mão, uma fruta mais acessível. Importante que a gente treine em casa, que a gente verifique direitinho o vácuo, aprenda a manusear o material, e é isso.
A finalização do processo de esvaziamento uterino com amil é verificada através de alguns sinais, como a presença de bolhas, já ao final da sucção, a contração uterina, entre outros sinais que são observados nos protocolos.